Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Leandro Barros e venho finalmente trazer mais uma mensagem para os irmãos. Peço para que os irmãos se inscrevam no canal. Você que ainda não é inscrito, chegou agora para conhecer o canal. Você que já é, ativa o sininho, que ainda não ativou, ativa o sininho da notificação. E também deixe seu like, para que o YouTube possa priorizar as mensagens e outras pessoas serão alcançadas assim como você foi. Nós também agora estamos com o Instagram, o canal Tô Lutando Por Você. Lá eu tenho feito muitas mensagens ao vivo, tenho entrado ao vivo, orado pela família, orado pela restauração pessoal, tenho dado orientações acerca de como você faz para tirar o foco, desse sofrimento todo que você passa e se achegar mais a Deus, Então entre lá, siga o Instagram, passe para seus amigos para que outras pessoas possam conhecer o trabalho também. Nós também temos o site, o tolutandoporvocê.com. Lá todos os dias nós temos mensagens diárias. Às vezes aqui no canal demora um pouco para ter a mensagem completa. E eu coloco lá todo dia uma meditação da minha devocional, da minha leitura da palavra, das minhas orações. Às vezes algumas revelações que o Senhor me dá, alguns momentos que eu estou passando ruins e ali eu coloco tudo naqueles áudios ali. Acesse lá. Também tem o livro, Você que ainda não comprou, está chegando agora no canal. Esse livro ele mostra como Deus me ajudou a tirar o foco, do meu casamento ali, aquele sofrimento, o dia inteiro sofrendo, pensando, não consegue pensar em outra coisa, é só na decepção, E esse livro ele fala, ele mostra como Deus me ajudou a tirar o foco e colocar o foco exclusivamente nele. Deus me mostra ali no meio dessa confusão toda, desse caos todo, como eu consegui fazer para que ouvisse a voz dele mais claramente. Então entre lá no site e adquira o seu livro também. Todos que adquirem o livro depois recebem um convite para ter uma conversa ao vivo comigo, um bate-papo via chat. Tem sido bem legal, tenho conhecido pessoas maravilhosas e elas também têm sido muito edificadas ao conversarem comigo, ok? Agora peço aos irmãos que curvem suas cabeças, vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Eis-me aqui mais uma vez, Pai, para trazer aquilo que o Senhor revelou ao meu coração, em meio à angústia. O Senhor sabe os dias maus que passei, não conseguia nem botar nada no papel, precisei passar por aquela experiência tão ruim, mas que me trouxe uma confiança maior, firmou mais as minhas raízes na tua promessa, na tua palavra, e que agora, através dessa mensagem que a mim foi me dada nesse momento de aflição, os irmãos também possam entender os momentos de aflição que passam, que eles possam entender que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor, Pai, os abençoe com essa palavra. Eu repreendo todo espírito do mal que venha atrapalhar a atenção dos irmãos, que venha atrapalhar essa obra que o Senhor colocou em minha vida para poder abençoar os irmãos. Fala profundamente conosco através desta palavra. Eu sei que o Senhor falará comigo ainda nesta mensagem.
Eu agradeço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, eu venho mais uma vez falar algo que Deus me deu e que com certeza trará uma lucidez aos irmãos que me ouvem sobre o que nos causa tanto peso na consciência e por que ainda mesmo depois de nos arrependermos, continuamos muitas vezes nos culpando e achando que Deus não se importa mais com a nossa vida. Ficamos tão afetados por nossos erros que nos falta às vezes coragem para prosseguir. O fracasso parece que vai mais uma vez nos arrastar e a sensação é que nada mais dará certo. Difícil prosseguir, sendo que o peso das nossas más atitudes ainda trazem consequências enormes e o pensamento que vem é: se Deus me perdoou, quando tudo isso vai passar? Quando Deus vai começar a virar a página da minha vida? Todos que hoje estão esperando seus cônjuges voltarem sonham com um dia em que os verão se aproximando de casa e com todos os seus pertences com eles possam dizer: voltei para casa. E se a bênção for completa mesmo, ou seja, quem esperar o tempo de Deus ouvirá como cumprimento de seu cônjuge: eu nunca mais irei embora, pois aprendi que meu lugar é aqui, ao seu lado, de onde eu nunca deveria ter saído. Meus irmãos, acredite, se conseguir esperar, ouvirá isso de seu cônjuge. Deus abençoará quem tiver paciência em esperar o seu agir. Isso chama-se bênção. O significado da palavra bênção é favor de Deus. Ou seja, é algo que Deus, por sua misericórdia, resolve realizar a alguém. Porém, a verdadeira bênção de Deus não é um prêmio por bom comportamento, não. Senão, não seria favor de Deus, e sim pagamento de Deus. Deus resolve abençoar para que quem for agraciado possa desfrutar dessa bênção. Porém, não em favor próprio, mas em favor do próximo, e não em favor de quem recebe esta bênção. Por isso que digo que bênção não é um pagamento pelo bom comportamento, pois se for pago pelo que fez, não tem uma bênção, tem uma propriedade, e bênção nunca pode ser considerada como algo particular. Deus vai restaurar teu casamento para que você abençoe outras pessoas. E uma delas será o seu próprio cônjuge, que hoje é o vilão da história. Mas e eu, irmão Leandro, que permaneci e esperei, não ganho nada? Já ganhou, meu irmão, o privilégio de obedecer a Deus e se aproximar dele. E agora que foi abençoado, precisa mostrar para as pessoas o que Deus fez em sua vida. Foi como Ana, que foi abençoada com Samuel, se alegrou, e seu prazer pro resto da vida foi ter sua bênção distante, porém abençoando milhares de pessoas através dela. Não vou me prolongar muito nessa introdução, porque não quero fazer uma mensagem longa e cansativa, mas quero, com o mínimo de palavras, além de mostrar o que os erros nos causam, eu quero principalmente mostrar o poder do arrependimento, quando se é genuíno, em como ele pode restituir tudo o que foi perdido. Pode fazer Deus recriar algo totalmente novo. O tema da mensagem de hoje é bem interessante. Deus o sussurrou em meu ouvido. O tema que ele me deu foi o peso do erro e a força do arrependimento. Então, vamos mergulhar mais uma vez nas histórias reais e mirabolantes de um dos personagens mais icônicos e também polêmicos de toda a Escritura. Este que hoje, graças a Deus, é uma referência de perdão e misericórdia de Deus na vida de um homem que resolve o servir. Davi. Davi, sem dúvida, já consolou muitos de nós quando estávamos em uma situação de desobediência a Deus. E ao invés de nos acharmos indignos de prosseguir, nos lembramos que Davi, o homem que tinha um coração bem parecido com o de Deus, pecou, vacilou com o Pai. Quem dirá nós, réis seres humanos, comparados a quem ele foi diante de Deus?
Não teríamos também de Deus o perdão e com isso poderíamos também prosseguir? Bom ter um testemunho que nos garanta que Deus tem misericórdia de quem se arrepende. Porém, assim como Davi, que mesmo se arrependendo de todo o coração, podemos ver isso que eu digo nos salmos de arrependimento do famoso Salmo 51, as consequências mesmo assim vêm. E vêm de qualquer maneira. E às vezes elas perduram por muito tempo e vai desmoronando tudo que Deus havia nos dado e que com muito suor e devoção havíamos construído por anos servindo ao Senhor. É o peso do erro. E te digo, como pesa o erro que cometemos. Como pesa arcar com as consequências que às vezes por um momento impensado nós cometemos. Davi carregou isso em sua consciência até a sua morte. E por conta disso, entendeu e aceitou tudo o que sofreu após ter tomado a mulher de Urias e o tê-lo matado. Entende por que quem peca não pode pagar de pidão para Deus? Não pode se achar no direito de ter de volta o que foi tomado, o que foi destruído? Não entendeu não? Não se preocupe. Com esta palavra de hoje, você entenderá. Mas também entenderá como é grande a misericórdia de Deus. E verá que a melhor coisa a se fazer após ter vacilado com Deus é se arrepender e não tentar, da sua própria maneira, dar um jeito na situação. O texto que estaremos lendo hoje serão alguns textos. O primeiro deles, 2 Samuel 12, versículos de 10 a 15, que diz: Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido e em segredo. Mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então, Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí, Natã foi para casa. Agora, vamos ler 2 Samuel 15, de 13 a 17, e também o versículo 30 a 31, que diz assim: Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Absalão é o filho de Davi, tá, gente? Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: Se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui e vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o havia seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Davi subiu o monte das oliveiras chorando. Ele estava descalço e ainda coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choraram. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado também para o lado de Absalão, ele disse: Ó Senhor Deus, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Agora vamos ler 2 Samuel 16, versículo 21 e 22,
que diz: Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas de seu pai, aquelas que ele deixou, cuidando do palácio. Assim, todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e os seus seguidores ficarão bem animados. Então, armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali na frente de todos, ele teve relações sexuais com as concubinas de seu pai. Agora vamos ler Salmo 41, versículo 4 e também o 10 a 12, que diz: E disse, aqui quem diz é Davi, né? Ó Senhor Deus, pequei contra ti, tem compaixão de mim e cura-me. Versículo 10. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merece. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Amém, meus irmãos? Então, só para os irmãos entenderem, esse Salmo 41 foi feito naquela ocasião que Davi estava passando por toda aquela traição do seu filho, do Aitofel, que ele estava ali fugindo, chorando. Esse salmo foi feito neste momento, né? Como este salmo trouxe uma identificação, meus irmãos, com o momento que Davi estava passando. Podemos ver em suas palavras o peso que o pecado trouxe na vida de Davi. Como é prejudicial a quem serve ao Senhor o colocar em segundo plano. Por isso eu disse que eu me identifiquei muito com esse salmo. O pecado não pode mais fazer parte da natureza de quem já foi redimido pelo Senhor, para quem agora se identifica por seu nome. Davi, o homem que teve o coração mais parecido com o de Deus, pelo menos é o que as Escrituras nos mostram, isso é uma prova enorme de que não devemos ficar declarando que agora Deus é o mais importante em minha vida e que nada mais importa. Que de hoje em diante eu não largo mais Deus. Não aconselho a se achar assim, ou muito menos ficar falando isso para os quatro ventos. Não é prudente tanta declaração, sendo que sabemos que nós muitas vezes somos de momentos. Quantas pessoas declararam a mim que tinham certeza que Deus as tinha mandado lutar por seus casamentos, queriam lutar porque queriam honrar a Deus, e passando um tempo e com as provações, as aflições, chegando cada dia mais arrasadoras e as circunstâncias jogando na cara que a reconciliação estava se tornando impossível, fez com que essas pessoas que tanto declararam à torta e à direita que Deus só abençoa a primeira aliança, hoje se encontram distantes de Deus e se relacionando com outra pessoa que não é o seu cônjuge da primeira aliança, que tanto saíram declarando que não importava o que passasse, iriam honrar a Deus e buscar a restauração de seus casamentos. Gente, quem caiu em pecado foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Declaração esta feita pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Veja o que Deus diz, né, em Atos 13, versículo 22. Diz assim: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele, né? O apóstolo Paulo agora vai falar o que Deus disse a respeito de Davi. Ele disse assim: encontrei em Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração, ele me obedecerá. Então, pense bem em suas declarações para que as pessoas possam te achar espiritual, pois Davi, que foi Davi, vacilou. Você acha que você não pode mudar de opinião também? Claro que sim. Hoje,
eu penso em buscar o meu casamento e lutar por ele. Mas amanhã, meus irmãos, eu posso estar vivendo totalmente ao contrário do que eu prego hoje. Davi se achava o correto, o justo. Tanto que quando Natã, o profeta, contou a parábola do homem que tinha muito gado e ovelhas, que este havia comido a única ovelha que o homem pobre tinha, Davi, se achando correto, disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse: este homem é você. Está lá em 2 Samuel 12, versículo de 5 a 7, se quiser ir lá conferir. Então, por isso que eu digo, não fiquem tacando pedra em seu cônjuge, que hoje vive todo errado. Porque amanhã você pode se revoltar, porque nada está acontecendo, por você estar orando e buscando. E do nada, você por conta própria, sem consultar ao Senhor, resolve ser feliz. Como eu já preguei em outra mensagem, que quem busca a felicidade já está fora do verdadeiro evangelho. Você pode, do nada, resolver esquecer todas as suas declarações, que Deus é o centro da sua vida agora e que vai honrá-lo, e de repente, você que tanto criticou seu cônjuge porque ele arrumou outra pessoa e foi viver a vida dele, foi ser feliz, você também abandona tudo e faz igual a ele. Davi não esperava que ele era esse homem pecador e covarde que Natã contou na história. Mas era exatamente dele que o profeta estava falando. Então, venho te dar mais um alerta. Pare de chamar a outra pessoa que está com seu marido de mulher estranha, de penina e outros apelidos pejorativos que são ensinados por aí. Porque amanhã pode ser você que pode estar se relacionando com um homem casado, assim como Davi fez com a mulher de Urias. Pare de se fazer de crente fiel, sendo que antes do seu casamento ser destruído, você não priorizava Deus como faz hoje. Deixe de ser hipócrita, pois foi justamente por ser hipócrita que Davi não percebeu que o homem rico da história que Natã contava era ele mesmo, o próprio Davi. Ao invés disso, orem por quem está com seu marido ou sua esposa, porque o pecado cega as pessoas. Pois duvido que se essa pessoa que está com o que é seu for alcançada de verdade por Deus, se ela terá coragem de ficar com alguém ou algo que é de outro. Basta Deus alcançar o coração dessa pessoa. O que a está fazendo estar com o que é seu é o pecado que está nela. Então, ao invés de criticar, tenha misericórdia. Porque se você não tiver misericórdia, Deus também não terá misericórdia de você. Cuidado, porque se está sofrendo muito agora, você pode sofrer mais ainda por não estar se enxergando e sendo hipócrita e acabar caindo no mesmo engano do seu cônjuge e daqui a pouco arrumar outro para ser feliz, como tanto você criticou seu cônjuge por ter feito isso com você. Cuidado. Provérbios 16:18, ele alerta isso. Lá diz o seguinte: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. A altivez do espírito de Davi teve como resultado sua queda. E tudo isso que a palavra dessa mensagem traz hoje foi justamente por ele não vigiar a si mesmo. Por isso que vocês não ouvem em minhas mensagens eu ensinar ou fazer declarações positivas, tipo que já deu tudo certo, que Deus vai fazer quem zombou de mim reconhecer a minha vitória, etc. Por quê? Porque eu conheço o meu pecado, conheço meus pensamentos pecaminosos e sei que não sou tão forte como vocês acham que eu sou. Amanhã eu posso do nada sumir daqui, não botar mais nenhuma mensagem e ir para o mundo satisfazer a minha carne. Prefiro reconhecer que continuo falho hoje, agora. Vocês nunca ouviram eu falar mal da minha esposa, nem dizendo que ela está opressa e eu estou firme, porque é altivez
E quem assim pensa já está com os pés na queda. Assim como Davi já tinha caído e achava que ainda estava por cima. Lembrem, quem caiu aqui nessa história foi Davi, o homem declarado pelo próprio Deus que tinha um coração obediente a ele, que fazia tudo o que ele mandava e queria. Não se esqueçam disso e parem de ficar achando que é isso tudo que pensa, porque não é. Eu luto todos os dias contra o meu pecado e cada dia que finda sem eu cair, eu agradeço a Deus, porque é só pela misericórdia dele mesmo eu ainda me manter de pé. No primeiro texto, em 2 Samuel 12, 10 e 11, vemos o Espírito Santo, através da boca do profeta, sentenciar Davi por seu erro. Deus disse: portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Deus que me livre. Imagina isso, irmão. Deus falar diretamente isso para você. A forma como hoje as igrejas são, né, que só quer profeta, profecia boa. Vem aí, profeta falou comigo que Deus vai restaurar meu casamento. É o que eu mais ouço. Mas eu não ouço nenhum profeta dar uma pedrada dessa aí. Aí sim, quando o profeta chegar para você e falar: ó, seu casamento tá assim porque você foi indisplicente, porque você abandonou Deus, você largou Deus para o segundo plano. Aí sim eu vejo que é profeta. Quer falar que Deus já... Eis que Deus manda te dizer que você tem que lutar pelo seu casamento, que Ele vai te dar vitória. Perdoa, irmão. Mas isso aí é uma profecia muito fácil, né? Imagina uma profecia dessa aqui, que Natan deu para Davi. Imagina você tomar-lhe uma pedrada dessa. A profecia que Deus te deu aí pelo profeta, que falou que é para você lutar pelo casamento. Você já está aí quase caindo, quase morrendo por causa da circunstância. Imagina se você soubesse que o seu marido, ó, ele não está com ninguém não, mas ó, eu vou dar ele para outra mulher. Ou eu vou dar ele para outro homem. E tem mais, não vai ser só um não. Vão ser vários homens que vão transar com a tua mulher e com o teu marido. E eles não vão nem te dar ideia. E outra, vai ser em plena luz do dia, você vai ver. Imagina, irmão. Você ficava com esse Deus? Eu duvido se ficava. Duvido. Não ficava mesmo. E é igual muitos aí, vou atrás da minha felicidade, vou atrás de alguém que me faça feliz. Que é assim que o homem faz, né? O homem já traça logo o segundo plano. Esse é o problema do homem. O problema do homem é ter um segundo plano. Se ele tivesse só o primeiro, que é o de Deus, a vitória com certeza seria gloriosa. Mas vamos lá. Em cima dessa declaração, pelo menos 3 dos filhos de Davi morreram durante a sua vida. Além da morte do primeiro filho de Batseba, né, o bebê, que morreu ao nascer, houve a morte dos seus filhos Aminon e Absalão. E o outro filho, Adonias, só que esse foi executado logo após a morte de Davi, por tentar usurpar o trono, né, de Salomão. Isso está lá em 1 Reis 2:25, a história de Adonias, se quiser acompanhar. Aminon, ele foi executado pelo próprio irmão Absalão, né, por este ter estuprado, né, a própria irmã, a filha de Davi. Depois Absalão é morto por Joabe, general do próprio Davi. E após a morte de Davi, Salomão, filho de Davi, também manda matar o seu irmão Adonias. Ou seja, o que Deus diz que aconteceria com os filhos de Davi, nessa profecia de Natan, aconteceu exatamente como tal. O verso 11, quando Deus diz que alguém da família de Davi causaria a própria desgraça dele, e que ele veria com os próprios olhos as suas esposas serem dadas a outro homem, e que este faria sexo com elas para que todos verem, se cumpriu também em 1 Samuel 16:22, que diz assim: então amarraram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali na frente de todos ele teve relações sexuais com as concubinas de seu pai. Então, meus irmãos,
Não adianta fugir do momento ruim que se está passando agora, porque ele, para muitos de nós, é consequência de erros que cometemos por não sermos obedientes a Deus enquanto estávamos casados, por estar distante de Deus, ou sendo simples religiosos, estávamos pecando contra o Senhor igual a Davi, porém nos achando corretos. E Deus fez uma desgraça cair sobre nós para que possamos nos arrepender como Davi se arrependeu. Mas, irmão Leandro, eu já reconheci meu erro, eu já pedi perdão para Deus e continua dando tudo errado em minha vida. Meus irmãos, mesmo depois de Davi pedir perdão a Deus, isso não o livrou das consequências massacrantes do seu pecado. Deus não tem nada a ver com o que você está passando agora, e sim tem o seu pecado anterior a você se arrepender. Claro que, com as raras exceções dos irmãos que estão passando o que passam porque estão sendo preparados para algo maior, não pecaram contra Deus, só estão sendo aperfeiçoados, assim como Jó foi. Tem casos assim, mas são raríssimos. A maioria aqui é porque colocou Deus de lado mesmo, né? A maioria de nós aqui deixou falha com Deus e agora a consequência está aí. E muitos não querem aceitar, porque acham que não fizeram tanto para passar o que estão passando. Então faça o seguinte: quem acha que está passando por algo injusto, vai e reclame com Deus que Ele está sendo injusto e que você não merece o que está passando, ou não merece tanto, e veja o que Ele vai falar ou fazer com você. Mas me tira fora dessa aí, por favor, pois eu prefiro ser como Davi. Reconheço logo o meu erro e tomo as pancadas chorando, sofrendo, mas arrependido e tentando não cometer os mesmos erros. Davi disse, depois de ser desmascarado, ele disse assim, no versículo 13 e 14 de 2 Samuel 12: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Vejam que Davi foi humilde a reconhecer seu pecado. Porém, mesmo assim, logo após fazer isso, Deus declara: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Por isso que digo, para quem entra em contato comigo e me diz: Irmão Leandro, eu desisti de lutar para o meu casamento, vou buscar minha felicidade. Eu digo sempre: foi Deus que te disse para você desistir? Vejam o que Natan disse: você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, seu filho morrerá. Que tanto desprezo é este que o profeta fala? O que quer dizer isso? Estou fazendo essa pergunta, eu fiz essas duas perguntas para vocês entenderem por que eu sempre digo para as pessoas que me dizem que querem desistir, querem ser felizes. Eu sempre pergunto: foi Deus que disse isso para você? Foi Deus que disse para você desistir? Vamos entender o que essa declaração é perigosa fazer, tomar essa atitude, tomar essa decisão. Olha só. Sabemos que Davi pecou feio, mas Davi obedecia a Deus em tudo. Para entender isso, precisamos entender o que significa a expressão usada por Deus a se referir a Davi, quando Deus diz em Atos 13:12: Encontrei em Davi, filho de Jessé, ele é um homem de acordo com o meu coração, ele me obedecerá. Ou seja, ele é um homem segundo o meu coração. Todos ouvimos isso a nossa vida toda, que desde que nos convertemos, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, certo? Mas o que isso significa? O significado que me foi revelado é exatamente onde está o porquê de Deus ter dito, através do profeta Natan: você mostrou tanto desprezo pelo Senhor. Deus expressa, meus irmãos, nesta frase dita pelo profeta, a decepção que ele teve por Davi, pois, segundo o meu coração, que Deus diz, é que ele encontrou em Davi o tipo de pessoa que ele queria e queria fazer tudo o que ele desejava.
Isso significa ter um coração segundo o de Deus. Na verdade, é algo impossível até mesmo para Davi. Se Deus não o fizesse assim, ele não conseguiria ser obediente. Meus irmãos, Deus está procurando alguém disposto a fazer o que Ele quer, independente do que se venha a passar para executar a sua vontade. Davi fez mais que simplesmente pecar. Ele decepcionou profundamente o Senhor. Deus deixou de ser o mais importante para Davi. Deixou de ser o alvo de agrado de Davi por um momento. Pois quando Davi resolveu agradar a sua própria vontade, ele esqueceu de Deus. Deus se sente desprezado quando nós o colocamos para segundo plano. Ele se sentiu assim quando em nosso casamento a prioridade era o cônjuge. E hoje ele se sente assim ainda quando você busca mais nas madrugadas por seu cônjuge de volta do que busca ele em primeiro lugar. A vida de Davi virou um inferno da noite para o dia pelo simples fato de ter desprezado Deus. Então, não se sinta prejudicado por Deus pelo que vive hoje, sendo que provavelmente está na condição que está porque seu pecado lhe gerou isso. A diferença foi que Davi se arrependeu e não culpou e nem reclamou por estar sendo amassado. Não culpou Deus pelas consequências arrasadoras que estavam vindo sobre ele. Davi não culpou ninguém. Não falou mal de ninguém pelas costas, porque ele sabia que tudo que estava vivendo de ruim, ele fez por merecer. E você? Reclama de quê? Você estava fazendo tudo certo em seu casamento para que possa dizer que não merece estar passando pelo que está passando? Você não é melhor que eu. Eu não sou melhor do que ninguém. E ninguém é melhor que Davi. E Davi não era melhor que seus inimigos. E por isso estava sofrendo tanto. Veja o versículo 30 de 2 Samuel 15, que diz: Davi subiu o monte das oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriam a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: Ó Senhor Deus, faz com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Pense, meus irmãos, na agonia desse homem. Era um rei famoso, rico, poderoso, e agora, tendo de fugir do seu próprio reino, abandonar seu próprio palácio, fugindo do seu próprio filho. E para acabar de ferrar tudo, lhe contam que o conselheiro que Davi mais respeitava, que era Aitofel, havia também o traído com seu filho. Aitofel era a voz de Deus para Davi. Tudo que Aitofel mandava Davi fazer, Davi obedecia como se fosse a voz de Deus. Imaginem a dor, o porquê este versículo diz que Davi fugia chorando. Imaginem a agonia. Era Davi o que matou Golias, que matava milhares e milhares, como o povo cantava. Agora, as consequências de suas más ações eram tão esmagadoras que o guerreiro chorava de tanto sofrimento. Parece com alguém que você conhece? Conhece alguém que esteja tendo dias de cão? Você conhece alguém que gritava dentro de casa, que dava ordens, que tinha que ter a última palavra, que não abaixava a cabeça numa discussão com o cônjuge, porque nunca se viu longe dele, ou imaginou que ele te largaria e agora está em prantos como Davi? Conhece alguém assim? Que jamais imaginou que estaria sofrendo, porque sempre o que pensava era certo, e o outro tinha que simplesmente fazer o que você queria, que hoje fosse estar distante e pior, em muitos casos com outra pessoa, e você, que era o temperamental, o guerreirão ou a guerreirona como Davi, agora está aos prantos como ele, andando e chorando, porque foi traído por quem jamais imaginou que poderia te trair, te abandonar. Achou que tinha tudo sob controle, né? Eu conheço alguém assim. Sou eu.
E conheço um monte de gente também que me procura que é assim. Mas graças a Deus nos arrependemos, né? Então, como eu disse, eu conheço alguém que foi assim, né? Fui eu mesmo. Como Davi, eu jamais pensei que minha melhor amiga poderia simplesmente trair a minha confiança, que jamais iria se afastar de mim, me tirar do seu ciclo de pessoas amadas. Forte isso, né, irmãos? Dolorosa palavra, não é verdade? Vi neste versículo o Leandro subindo o Monte das Oliveiras descalço e coberto com a cabeça em sinal de tristeza e chorando. Como eu sofri, meus irmãos. Como eu me decepcionei e não podia acreditar no que estava acontecendo. Porém, como Davi pecou e se arrependeu, assim também eu fiz. Como Davi aguentou as consequências e não questionou, assim eu tento viver hoje. Porque assim como o seu malvado filho Absalão e seu conselheiro Atofel não conseguiram vencer Davi, porque ele voltou a obedecer a Deus como antes, assim eu creio que Satanás também não vai me vencer. Não vai ficar com o que é meu por muito tempo. Porque Deus não pesará sua mão para sempre sobre quem se arrepende. Ele não deixará que os inimigos prevaleçam sobre alguém que tem um coração que obedece tudo o que ele manda. No Salmo 41, Davi mostra que estava de volta, que mesmo passando o que estava passando, ele não esqueceu do Deus misericordioso que o tinha chamado para a obra. Davi disse nos Salmos: ó Senhor Deus, pequei contra ti, tem compaixão de mim e cura-me. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Meus irmãos, Davi contou com a misericórdia de Deus em meio ao pranto. Davi, quando fez essa oração, ele sabia que as terríveis dificuldades que ele passava por conta da rebelião de seu filho tinham sido permitidas por Deus por conta dos resultados do seu pecado contra Deus. Davi sabia que não tinha como fugir daquela situação e que teria de enfrentar. Porém, ele contava com Deus para fazer isso, pois sem Deus, Davi sabia que seria impossível reverter aquela situação tão esmagadora e humilhante. Davi orou e pediu a Deus que o abençoasse com a vitória contra os seus inimigos, e que se Deus assim o fizesse, isso seria como uma certeza de que Deus, mesmo permitindo toda a punição, ainda assim estaria se agradando do Davi arrependido. Davi declara que Deus o ajudaria, porque estava fazendo tudo direito novamente. Veja que Davi não ousou dizer que sempre fez tudo direito, pois ele sabia que tinha errado feio com Deus. Porém, ao ouvir do profeta Natã, o Senhor perdoou o seu pecado, Davi, a partir dali, sabia que o que pedisse, Deus o concederia. Pois uma vez que Deus diz que perdoa alguém, este alguém não tem mais culpa diante dele. Está perdoado, limpo, redimido, está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você, meu irmão e minha irmã, não precisa ter vergonha do que fez no passado. Quão grande foi o seu erro diante de Deus. Você pode sim se apresentar diante de Deus e fazer suas orações e seu pedido. Porém, sempre como Davi, que por mais que tinha plena certeza que foi perdoado, se apresentava sempre como pecador, se apresentava sempre como um homem que poderia a qualquer momento falhar. Seus pedidos eram feitos sempre com consciência da misericórdia de Deus, e não feito com ar de merecimento, não cobrando que Deus cumpra suas promessas. Só Jesus podia pedir ou reivindicar o cumprimento das promessas ao Pai, pois Cristo nunca decepcionou o Pai, nunca desprezou o Pai, como Davi fez e como nós fizemos e ainda faremos, infelizmente. Não podemos reivindicar bênçãos, meus irmãos. Não podemos reivindicar que Deus restaure o nosso casamento.
Não, não podemos fazer isso. Podemos sim reivindicar a sua misericórdia, podemos reivindicar o seu perdão, podemos reivindicar a sua presença, pois é disso que precisamos para que possamos assim alcançar o favor de Deus, pois isso é o que significa bênção. O significado de bênção é favor de Deus e não obrigação de Deus, como muitos acham. Não desanime por causa das circunstâncias, não desanime porque está dando tudo errado. Não cometa o pecado de ir atrás dos seus desejos da carne. Não faça isso. Não queira satisfazer a tua carência. Continue firme esperando no Senhor. Deixa que Deus direcione tudo em tua vida. Espera nele. Espera nele. Não fique reivindicando. Não fique declarando. Não fique dando ordens para Deus. Porque Deus, ele não se agrada disso. Até mesmo porque ele não vai te ouvir. Deus, ele sabe o que você precisa. Você precisa de transformação. Você precisa se submeter a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, assim como teve de Davi, que em meio a tanto choro e aflição continuou confiando e seguindo ao Senhor por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer ou mudar em sua vida. Fiquem os irmãos na paz de Cristo e ouçam essa mensagem quantas vezes for preciso, para que entenda que o servo de Deus amado, assim como Davi, também sofre, que chora muito, que é traído por quem mais ama. Porém, servo de Deus amado por Ele, não o abandona por nada. Passei uns dias horríveis, meus irmãos. Passei no estreito de Jeová por esses dias, antes dessa mensagem. E confesso que achei que eu não resistiria. Fiquei frustrado e não vinha mensagem nenhuma em minha mente para postar. Não me sentia digno de falar aos irmãos. Me senti totalmente sem fé. Tentei escrever por mim mesmo, mas a tentativa foi mais frustrante ainda. Precisei passar pela aflição. E foi aí que Deus me deu esse momento da vida de Davi, para que eu soubesse que servo de Deus amado também tem fracassos intensos, também tem grandes fracassos na vida. Isso que passei foi para valorizar mais a Deus e a priorizar mais, pois o homem nos abandona, nos trai como Davi foi traído, porém Deus não. Ele não nos traiu e nunca nos trairá. E por isso, nada deve ser mais importante que Ele. E não tem sofrimento que faça desistir desse Deus, que em breve nos dará vitória contra os nossos inimigos, assim como deu a vitória a Davi contra Absalão e Aitofel. Leiam os Salmos 41 de novo e seja convencido pelo Espírito Santo de que Deus é contigo e que não te abandona e que quer te dar a vitória, pois é do interesse dele que todos saibam que servir a Ele não é fácil, mas quem se atreve a fazê-lo é abençoado, e que, se for derrotado, em breve alcançará a vitória. E é por ter essa certeza da vitória, mesmo que agora minha vida não mostre isso, que eu continuo profetizando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Fiquem na paz do Senhor Jesus e eu os amo em Cristo Jesus. Paz.